Bom dia! Começamos agora o 8º webinar da série Diplomacia em Debate, uma iniciativa da DB Sindical com apoio da Empresa Oficina. Com a pandemia de Covid-19, o setor cultural foi um dos mais impactados mundo afora, trazendo os desafios adicionais à promoção da cultura brasileira no exterior. O tema do debate de hoje é Diplomacia Cultural. Em sua tese de 1987 para o curso de Altos Estudos do Instituto Rio Branco, que é requisito para a promoção de conselheiro a ministro na carreira diplomática, o embaixador Edgar Teles Ribeiro, na época conselheiro, definiu a diplomacia cultural como a utilização específica da relação cultural para a consecução de objetivos nacionais de natureza não somente cultural, mas também política, comercial ou econômica. Ao demarcar a diplomacia cultural como as relações culturais postas a serviço da política externa de um país, o embaixador destaca que o fator cultural pode desempenhar um papel importante na superação de barreiras convencionais que separem povos, na promoção ou estímulos de mecanismos de compreensão mútua, na geração de familiaridade ou redução de áreas de desconfiança. Eu sou Giovana Jardim, Relações Públicas, gerente do Núcleo de Relacionamento com a Mídia da Empresa Oficina e tenho o prazer de mediar este debate. Aqui conosco estão o embaixador Marcos Azambuja, a diretora e fundadora da SP Arte, Fernanda Feitosa, e o secretário Cultural e Economia Criativo do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão. Gostaria de saudar os nossos convidados de hoje, agradecer imensamente pela presença de todos aqui que estão conosco e principalmente aqueles que nos acompanham pelo Facebook da DB Sindical, lembrando que devem mandar as suas perguntas, seus comentários e, na sequência, os nossos especialistas vão responder. Antes de iniciarmos a nossa primeira rodada de perguntas, vamos assistir a um vídeo gravado especialmente para esta ocasião, por Aile Gadelha. Ele é diplomata e estudioso de diplomacia pública, em que apresenta breve reflexão sobre a diplomacia cultural. Vamos ver. Me chamo Aile Gadelha, sou praticante, entusiasta e estudioso da diplomacia pública. Diplomacia pública é aquela que lida não com governos, mas com sociedades estrangeiras. Ela busca estabelecer relações afetivas duradouras, influenciar a opinião pública e os meios de comunicação, e adequar a imagem de um país aos seus objetivos de política externa. Uma das suas principais ferramentas é a diplomacia cultural. Para além dos benefícios intrínsecos a qualquer troca cultural, a diplomacia cultural, quando bem executada, contribui para incrementar os fluxos de comércio e de investimento, para atrair estudantes e turistas, para melhorar o tratamento dispensado a nacionais e o valor percebido em produtos de um determinado país. Permite também a uma nação participar da formação da agenda internacional e ter sua voz ouvida nos foros multilaterais. Graças à sua projeção cultural, vários países têm influência desproporcional aos seus ativos tradicionais de poder. O Brasil foi um dos pioneiros na promoção de sua cultura. Já nos anos 30, o Itamaraty abrigava o Serviço de Expansão Intelectual. Desde então foram muitos exemplos exitosos de exportação da nossa cultura, entre os quais a arquitetura moderna e a bossa nova, que até hoje são amplamente reconhecidos mundo afora. Entretanto, em que pese um certo senso comum de que o Brasil desfruta de uma simpatia especial no exterior, nós não figuramos entre os 20 países mais influentes naquelas listas que buscam avaliar a imagem externa. Nesse quesito, nós somos menores que a nossa população, nosso território, nossa economia e poderio militar. Para que a diplomacia cultural possa reverter oportunidades externas em bem-estar para os nossos cidadãos, é necessário um trabalho coordenado de várias instâncias da sociedade para definir, primeiro, que mensagem nós desejamos projetar. E ela tem que ter lastro na realidade para que possa ter efetividade. É fundamental também que seja uma via de mão dupla. Só se entendermos as características de cada sociedade estrangeira, poderemos adequar a nossa ação diplomática. Caso contrário, incorreríamos na velha e contraproducente propaganda. É instrumental também envolver atores não governamentais para o êxito das iniciativas de diplomacia cultural. Essa pandemia de Covid tem acelerado tendências das relações humanas, entre as quais a digitalização.
O Itamaraty e o Brasil, para renovar sua relevância e aproveitar todo o nosso potencial de diplomacia cultural, precisa adotar as melhores técnicas e tecnologias. Só assim poderíamos ocupar o lugar que almejamos na ordem internacional que emergerá desta crise e deixar no passado a alcunha de país do futuro. Muito interessante, né, a avaliação do diplomata. Agradeço a participação por meio do vídeo. E agora vamos dar início à primeira rodada de perguntas. Eu vou começar pelo embaixador Marcos Azambuja. Embaixador, considerando a importância das relações culturais como fator de aproximação entre os povos, a diplomacia é amplamente reconhecida por estudiosos das relações internacionais. Na sua avaliação, que foi secretário-geral do Itamaraty, embaixador em postos relevantes, né, como na Argentina, na França, na sua avaliação, como a diplomacia cultural contribui para a inserção internacional do Brasil? Pode contar para a gente? Olha, a pergunta é relevante, a resposta seria longa, eu vou fazê-la breve. Eu queria começar essa nossa conversa hoje fazendo um comentário circunstancial. Nós estamos hoje no dia 14 de julho. É um dia em que a França comemora a sua data nacional e como também, por ter sido a queda da Bastilha, é uma data mundial. Nós estamos comemorando hoje, de fato um momento em que certas expressões de liberdade, certas expressões de cidadania, muito do mundo moderno nasceu no dia 14 de julho. De modo que eu queria fazer o registro de que a França tem o privilégio de ser um país em que a sua data nacional é também uma grande efeméride mundial. Então, vamos começar por isso aí, como um começo também dessa nossa indagação. A diplomacia cultural tem várias vertentes, quer dizer, exclusivamente nacional, cada país promovendo a sua visão de si mesmo, vendendo o seu peixe, mostrando que é o que pretende ser. A corrupção da diplomacia cultural é a propaganda. Então, a dificuldade é estabelecer uma divulgação que seja esclarecida, esclarecedora e não seja uma forma de propaganda. A propaganda é simplesmente um pouquinho a corrupção da diplomacia cultural. Então, o país age nacionalmente para se mostrar ao mundo e, ao fazer isso, se interrelacionar com os demais. Além da diplomacia cultural nacional, você tem a diplomacia regional. Nós temos uma série de entidades que tratam da nossa sul-americanidade, da nossa latino-americanidade, das nossas várias identidades. Portanto, há uma diplomacia também ligada ao regionalismo, à geografia, aonde você está. Pois há outras diplomacias culturais ligadas a formas essenciais da nossa identidade. A principal delas é a língua. Tudo que nós fazemos em defesa da língua portuguesa, da lusofonia, os franceses com a francofonia, são expressões em que você quer somar a sua individualidade nacional àquela força adicional que vem de você falar uma língua compartilhada por outros países, uma literatura também compartilhada. Nós estamos vivendo um momento, nesta semana, eu queria dizer uma coisa que eu acho que é extraordinária. Um best-seller em Nova York hoje é Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma nova versão. O fato de que Machado de Assis esteja sendo muito vendido em Nova York, no meio desta pandemia, é um triunfo da inteligência, da qualidade, de um autor brasileiro de importância mundial. Então, há o regionalismo. E aí nós chegamos, finalmente, às formas associativas maiores, a principal das quais é a cooperação internacional ampla em matéria de cultura, de que a Unesco é a expressão mais madura. A Unesco é a tentativa de transformar cultura e civilização em instrumentos organizados da ação diplomática. O problema da cultura e da civilização é que elas, como são de difícil definição, não havia ferramentas apropriadas para promovê-las. De modo que nós estamos, então, trabalhando no nível da cultura como expressão nacional, da cultura como expressão regional e, finalmente, da cultura como expressão
de uma universalidade. Eu não sou bom de definições de coisas complexas. A palavra cultura é uma palavra de tal densidade, de tal conteúdo, que eu hesito em. Nós temos no Brasil várias pessoas que procuraram definir melhor, e falou-se agora aqui no Teles Ribeiro, que tem um livro extraordinário, derivado de uma tese para o curso de altos estudos, que expressa muito bem isso. Nós temos uma tradição de diplomatas ligados à cultura extraordinária, quer dizer, o Departamento Cultural do Itamaraty foi chefiado por Pascoal Carlos Magno, por eminentes brasileiros, de modo que há uma projeção da nossa cultura que, por sua vez, se liga à nossa civilização. A distinção entre cultura e civilização é uma coisa que requer um refinamento de pensamento que não seria o momento aqui para fazer. Você me deu 2 ou 3 minutos, eu creio que eu os excedi, mas não quero excedê-los por mais agora, apenas para colocar em jogo que nós estamos com um instrumento essencial do convívio mundial. Se não houver uma cooperação e um entendimento cultural, o mundo se rompe em nacionalidades agressivas, separatistas, e não haverá, portanto, essa capacidade de mobilização de tudo o que é positivo no ser humano em favor das causas que devem ser permanentes: o homem, a natureza, a paz, o bom entendimento. Embaixador, a gente volta com o senhor logo mais. Muito interessante o que o senhor colocou, e também a questão do sucesso do Machado de Assis, né? Muito, muito bacana mesmo. Agora eu vou perguntar ao secretário Sérgio Saleitão. Secretário, pela Constituição Federal, artigo 125, o Estado tem compromisso de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. O senhor já afirmou que o setor cultural retorna ao Estado na forma de impostos, bem mais do que o Estado aporta nele por meio de incentivos. Então, tendo sido ministro da Cultura, estando hoje à frente da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, como o senhor entende o papel do Estado em relação ao setor cultural? Bom, o papel do Estado na área cultural está, como você bem lembrou, definido pela Constituição brasileira, também nos artigos 215 e 216. É uma das atribuições do Estado. O Estado tem, portanto, a tarefa de preservar, de zelar pelo patrimônio cultural, todas as formas de expressão cultural que compõem o nosso patrimônio cultural, zelar pela preservação e também pela expansão disso. É importante também pensar o acesso à cultura como um direito que também está devidamente definido na nossa Constituição. É um direito dos cidadãos ter acesso às diversas formas de expressão cultural, aos bens, aos serviços, às experiências, etc. Eu penso que a atuação do Estado no campo cultural deve se dar basicamente em 4 eixos, né? O primeiro eixo deles é o fomento, o estímulo, o investimento na produção cultural, visando ampliar a oferta de bens e serviços culturais, visando criar espaço para a emergência de novos talentos e também visando estimular a diversidade das expressões culturais da sociedade. Então, esse é um eixo fundamental. O segundo eixo, na minha visão, é aí a questão do acesso, ou seja, pensar a atuação do Estado do ponto de vista da sociedade, dos cidadãos, e aí é fundamental que o Estado atue para que o acesso às expressões culturais, aos bens e serviços e experiências culturais se dê de forma mais ampla e generalizada e menos desigual na sociedade, né? O terceiro ponto, o terceiro eixo, é a questão do patrimônio histórico cultural, percebe que possamos preservar as nossas tradições, os valores, as nossas referências e tudo aquilo que simboliza isso, né? Não é possível pensar em construir
um futuro melhor sem conhecer o passado, sem conhecer a trajetória da sociedade. Enfim, então, preservar, valorizar, revitalizar o patrimônio histórico é um dos eixos de atuação do Estado. Finalmente, o quarto eixo é a gestão de instituições culturais referenciais que prestam serviços à sociedade, como, por exemplo, os museus, os centros de pesquisa, de restauro, eventualmente corpos artísticos também, enfim, instituições culturais que sejam referência, que sejam modelares para a sociedade. Todos os países civilizados do mundo investem e investem cada vez mais nesta área por entenderem que a cultura é, de fato, uma expressão de civilização, é chave para a construção da identidade, do senso de pertencimento e também para impulsionar o desenvolvimento econômico, humano e social do país, da nação, da sociedade, né? Enfim, é importante que no Brasil nós tenhamos esta clareza, e aqui é algo que faz mais sentido ainda, porque nós temos uma riqueza cultural gigantesca, nós temos uma potência, uma intensidade, também uma imensa diversidade neste campo. Eu diria que as atividades culturais e criativas estão entre as maiores vocações da sociedade brasileira. Isso tem a ver com o processo constitutivo da nossa sociedade, o encontro das matrizes nativa africana e europeia, depois as sucessivas ondas migratórias, tudo isso num ambiente de grande miscigenação, hibridização, tudo isso gerou um caldo cultural fantástico, fenomenal, que nós podemos cada vez mais rentabilizar e aproveitar no sentido de geração de desenvolvimento econômico, mas também aproveitar no sentido também de gerar no mundo uma percepção mais positiva do nosso país e, com isso, estreitar as nossas relações com outros países também, inclusive no campo comercial, não apenas político e social. Eu sou um grande entusiasta da diplomacia cultural e, óbvio, um grande entusiasta do papel do Estado como propulsor do setor cultural e criativo, que já contribui imensamente para o nosso desenvolvimento e apresenta um vastíssimo potencial, ou seja, pode contribuir ainda mais. Perfeito, secretário. Obrigada pelos esclarecimentos e feitos aí de forma tão ampla e clara. Agora vamos explorar o tema com o olhar de quem está na linha de frente da produção cultural. E, para tanto, vamos conversar com Fernanda Feitosa, que é idealizadora e diretora da SP Arte, o maior evento do mercado de arte da América Latina e do Hemisfério Sul. Fernanda, para a senhora, quais os maiores desafios para a promoção da arte e dos artistas brasileiros no exterior? Obrigada, Giovana. Obrigada pelo convite, embaixadora Maria Celina. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu achei a pauta, quando recebi o convite, muito propícia para o momento que a gente está. Ela é uma pauta propícia em qualquer momento, né, da história, mas neste momento específico, eu acho que ela é uma pauta ainda mais propícia, dado o que nós estamos vivendo. Eu acho que tentar acrescentar alguma coisa, depois de ouvir as sábias palavras do embaixador Marcos Azambuja e do Sérgio Saleitão, muito difícil, porque depois o que eles falaram expressa absolutamente o posicionamento e o que deve ser o papel da cultura num Estado, né? A cultura é um tema de política de Estado, né? E após ouvir o Sérgio Saleitão, ele personifica, inclusive, esta cultura. Ninguém melhor eu conheci ao longo desses anos todos, eu venho trabalhando há 15 anos na cultura, ninguém melhor personificou, verbalizou e se posicionou a favor da cultura que o Sérgio Saleitão, e que agora trouxe para São Paulo, né, esse talento, e tem defendido a cultura a partir do estado de São Paulo. E o embaixador Marcos Azambuja falou com clareza absoluta qual o papel da cultura no relacionamento do nosso país com outros países, né? Ela é uma expressão da nossa identidade, ela é um veículo, uma ferramenta de relacionamento, de compreensão, de expressão de riqueza. Depois de ouvi-los, até fica difícil
imaginar que eu poderia aqui falar algo diferente. Imaginaríamos aqui que alguém como produtor cultural à frente de um trabalho na linha de cultura poderia dizer que temos uma dificuldade. Na verdade, o desafio maior para o Brasil, para a cultura brasileira, é o próprio país. Né, é o próprio país. As palavras do embaixador e do Sérgio Sá Leitão são muito claras, são de uma sabedoria enorme, porém são expressões quase solitárias, são lobos solitários numa matilha absolutamente enlouquecida. Não há uma política de cultura permanente nesse país, apesar de, desde 88, e realmente apesar de 33, como o rei falou, e ainda antes Dom Pedro II era um entusiasta da cultura, trouxe a Biblioteca Nacional, foi um promotor, né, da fotografia e tudo mais. Nós vivemos hoje no país um apagão, quase um apagão cultural. Né? O país prejudica, a imagem que o país projeta através de suas políticas ambientais, econômicas, sociais, interfere muito e prejudica muito a imagem da cultura que nós tentamos promover no exterior. A riqueza da cultura, como muito bem o Sérgio comentou, né? A riqueza da literatura, a riqueza da música brasileira. Hoje o que os chamam de soft power, né? Esse termo cunhado no final dos anos 90. A única lei que nós temos de promoção clara, além da Constituição de 88, e que reforça esse dever do Estado de promover a cultura, ela data de 91, e ela chama-se Lei Rouanet. E ela não cansa de ser debatida e incompreendida. Ela é tão clara, ela visa promover, divulgar a cultura brasileira no Brasil, todas as suas formas de expressão, promover o livre acesso à cultura dos cidadãos, porque ela entende que a cultura é uma expressão do cidadão e da cultura e da expressão do indivíduo nacional. E ela é continuamente incompreendida, agredida, os artistas brasileiros não têm apoio. Então, há que se haver uma política constante de apoio à cultura, de incentivo financeiro à cultura, à produção cultural, à disseminação das diferentes expressões. Inclusive, o Ministério das Relações Exteriores, através da Apex, conseguiu criar um programa de apoio e de exportação à cultura nacional através de programas de incentivo à participação de galerias e artistas em festivais internacionais ou feiras internacionais de arte. É uma célula muito importante, que tem feito muita diferença nos últimos 10 anos, mas ela deveria estar sendo apoiada por políticas do Ministério da Cultura, que hoje nem existe mais. Mas deveria haver uma coordenação. O embaixador falou uma palavra importante, que é a coordenação. Falta um entendimento e uma cultura de proteção à cultura nacional e uma coordenação que emane deste entendimento. E ele deve perpassar qualquer governo, de Collor a Sarney, a Lei Rouanet do governo Collor, todas essas... isso precisa ser sempre reforçado de governo a governo e não ficar ao sabor do entendimento de cada governo, de cada presidente desse país, ou de cada ministro que ocupe, ou secretário que ocupe hoje em dia a Secretaria de Cultura. Então, há muito que se fazer pela cultura no Brasil. Muitíssimo obrigada, Fernanda, pelas suas considerações. Né, você que está aí no campo prático, né, na linha de frente. Muito obrigada mesmo. Em breve vamos abrir para as perguntas do público, enquanto isso vamos para a segunda rodada de perguntas e eu volto para o embaixador Azambuja. Embaixador, muitos estudiosos afirmam que atualmente o Brasil enfrenta uma crise de imagem lá fora. Para o senhor, como a diplomacia cultural pode ser utilizada como instrumento de projeção da imagem do nosso país no exterior? Você não se pode esperar que a diplomacia faça o que não é da sua natureza. A diplomacia não foi feita para mascarar fatos. Ela foi para acentuar realidades. Quer dizer, a diplomacia não pode transformar o Brasil lá fora diferente do que o Brasil, no momento, é aqui dentro. Portanto, nós estamos vivendo um momento de turbulência, de dificuldades. Será superado. Eu tenho, como sempre, uma imensa confiança na robusta capacidade brasileira de superar, de enfrentar. O nosso foco hoje é a diplomacia cultural.
O Itamaraty tem tido ao longo do tempo, vocês falaram agora de Sérgio Rouanet, que é um querido amigo e que é uma pessoa que deixou Antônio Weiss, Lauro Escorel, Vladimir Murtinho, Pascoal Carlos Magno. Eu posso ir adiante citando diplomatas que tiveram uma intervenção na área cultural decisiva. Nós temos que fazer uma coisa extraordinária. E eu volto a um tema central. A diplomacia não pode mascarar a realidade. Ela tem de intensificar o foco, precisar e definir melhor a realidade. Portanto, o diplomata não é um mágico que engana. Ele é alguém que expõe ou deve expor o seu país com a sua riqueza, com a sua perplexidade. É evidente que o Brasil, no momento, atravessa uma turbulência grave. E também é verdade que nós somos uma entidade. O Brasil já não é um país tão moço assim. O Brasil já tem uma longa trajetória. Mas que eu me dou conta crescentemente de que, através dos centros que nós temos fora do Brasil, através havia antigamente uma política melhor de leitores, nós tínhamos uma presença em certas universidades, nós tínhamos casas do Brasil em certas cidades universitárias, houve um estreitamento das nossas opções. A cultura no Brasil está um pouco numa orfandade, não tem tido a bênção e a benesse do Estado. Muitas vezes há estados que dão à cultura um papel decisivo. A França e a Alemanha são exemplos. A Espanha, com o Instituto Cervantes, Portugal, com o Instituto Camões, grandes prêmios. Em outras palavras, as grandes civilizações sabem que a sua cultura as define, de modo que é uma coisa importante. Outros países da tradição anglo-saxônica têm uma pequena presença cultural formal e uma imensa eficácia através das indústrias do entretenimento, da promoção comercial. Portanto, os Estados Unidos não têm uma cultura, nem o Ministério da Cultura, mas, através dos seus grandes vetores de conhecimento, vende os Estados Unidos ao mundo inteiro. Portanto, a cultura não pode ficar engessada em determinadas formas de comportamento. O essencial é que um país se faça conhecer, se exponha aos demais, interaja com os outros. O que me preocupa hoje no Brasil um pouquinho é que o Brasil está um pouco voltado para si mesmo, não tem sido um ator internacional que deve ser. O Brasil tem de se abrir um pouco mais para o mundo, se explicar melhor, não se defender, mas dizer a que viemos. Eu queria dizer uma coisa que eu acho que eu estou sendo um pouco óbvio ao dizer isso. O Brasil é um dos modelos importantes para o que o mundo quer ser. Nós somos multirraciais, nós somos multiétnicos, nós somos um grande território, nós temos uma tradição democrática imperfeita. Portanto, o Brasil é um laboratório para o mundo. O Brasil não pode falhar como laboratório. Ele tem de ser cada vez mais um país em que o mundo inteiro assista o drama do convívio, a tentativa de encontrar as formas de acomodação que promovam a justiça, a liberdade, a democracia. Em outras palavras, a cultura está totalmente ligada a uma determinada ideia que um povo faz de si mesmo. Quem é que nós somos? Qual é o país? Quer dizer, um Brasil insensível ambientalmente, um Brasil distanciado dos grandes consensos mundiais, trai a sua própria natureza. Eu queria dizer uma coisa que eu acho que é importante. Nós estamos agora um pouco órfãos de acontecimentos. O Ano do Brasil na França, outras grandes atividades. Houve um momento em que havia o uso da cultura como ferramenta de aproximação e de entendimento. Agora nós estamos um pouco virados para nós mesmos, um pouco intimidados, um pouco defensivos, de modo que eu creio que nós estamos vivendo um mau momento cultural, que é apenas isso, um mau momento cultural, que será superado pela própria natureza das coisas. Eu creio que nós estamos precisando da inspiração. O Brasil, na área da política cultural, teve em Celso Furtado, em Antônio Weiss, em uma série de outras pessoas, grandes promotores dessa ideia de um Brasil.
que seria, se não exemplar, para um pouco pretensiosa, mas relevante. O Brasil tem de ser cada vez mais um país relevante para o resto do mundo, que o que acontece conosco não é exclusivo a nós, mas é, de certa maneira, precursor do que vai acontecer com os demais. Falar dessas coisas tendem a levar a uma dispersão do pensamento, porque são assuntos muito vastos. Mas eu creio que eu tenho trabalhado nesses últimos anos em duas entidades em que eu sou membro, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o Conselho do IFAM. Nos dois, que estamos ameaçados um pouco por poucos recursos, por desafios à nossa própria integridade como agências, nós temos de preservar. Eu vou dizer uma coisa que parece quase uma frase. Só se garante o futuro preservando o passado. Quer dizer, não existe. O passado e o futuro não estão pontos de ruptura, são apenas pontos numa mesma linha. De modo que nós não podemos sair da curva e continuar a servir o Brasil culturalmente e fazer com que o Brasil se sinta parte do mundo. O Brasil não é uma ilha, o Brasil é um arquipélago. De modo que eu falei demais, mas é porque os assuntos me tocam de uma maneira muito pessoal e, apesar dos anos, o entusiasmo pela defesa desses valores não diminuiu. Maravilha, embaixador. Mais uma vez, muito obrigada pela sua avaliação. Tá. E antes de abrir para o público, também temos uma pergunta agora para o secretário Saleitão. O senhor é muito vocal sobre o impacto econômico das atividades culturais e criativas. Na sua avaliação, como a habilidade e a capilaridade da diplomacia brasileira podem contribuir para a integração do Brasil nas cadeias globais de valor dos diferentes segmentos das indústrias culturais? Conte para a gente, secretário. Muito bem, excelente pergunta. Antes de respondê-la, eu gostaria apenas de agregar aí um nome a essa vastíssima e impressionante lista de grandes intelectuais que o Itamaraty legou para a sociedade brasileira. O embaixador Azambuja mencionou diversos deles, grandes intelectuais e grandes diplomatas que, sem dúvida, contribuíram muito para enriquecer o ambiente cultural e intelectual do nosso país. Eu gostaria de mencionar também o nome do embaixador José Guilherme Melchior, um grande intelectual que agora, neste momento, tem a sua obra relançada em edições espetaculares que trazem também farta documentação. E Melchior foi um intelectual que versou sobre filosofia, sobre literatura, também um grande analista e um grande leitor e entusiasta de Machado de Assis, entre outros grandes escritores brasileiros, e que, com sua obra, contribuiu imensamente para engrandecer não apenas a sua instituição de origem, o Itamaraty, mas, como eu disse, o ambiente cultural e intelectual do nosso país, e que merece muito ser lembrado e resgatado. Recomendo a todos que estão nos assistindo que procurem as obras de Melchior, que estão sendo, nesse momento, relançadas com a excelente curadoria do professor João César Castro Rocha, da PUC e da UERJ. Bom, vamos lá. Eu penso que nós devemos tratar a questão da diplomacia cultural em dois níveis que, obviamente, se combinam e se relacionam. O primeiro nível, é óbvio, claro, essa dimensão. Inclusive, a Fernanda trouxe uma expressão para o nosso debate, que é uma expressão importantíssima, que é a expressão soft power. Obviamente, quer dizer, é a difusão cultural no exterior, na arena global, no ambiente internacional, como uma maneira de construir uma imagem mais positiva do nosso país, de estreitar as relações com outros países e com outras sociedades, e com isso
fortalecer uma presença positiva global do país e também estimular o comércio, estimular todas as demais dimensões das relações internacionais. Este é um ponto importantíssimo e dentro dele também está a questão do fortalecimento e da expansão da língua como talvez o principal ativo cultural que nós temos. Enfim, então este é um eixo. O outro eixo é encararmos as atividades culturais e criativas, as expressões culturais como bens, como produtos, como experiências que são exportáveis e que, portanto, podem integrar e devem, na verdade, integrar uma política de estímulo às exportações e devem integrar a nossa pauta em relação ao comércio global. Nós temos aí um potencial gigantesco de trazer recursos para o país por meio do incremento da exportação dos nossos bens, serviços e experiências culturais. E, obviamente, a primeira dimensão, o primeiro eixo que eu mencionei, estará presente nisso também, porque uma música brasileira, um espetáculo brasileiro, a obra de um escritor brasileiro, tudo isso traz em si a brasilidade, traz em si o nosso país, a nossa cultura, a nossa diversidade, a nossa potência nesta área. Então, é absolutamente chave que vejamos a cultura com essa dimensão de economia criativa, portanto, com a sua dimensão econômica, atividades que são altamente geradoras de renda, altamente geradoras de emprego e podem ser altamente geradoras também de divisas, ou seja, recursos obtidos a partir da exportação, né? E, claro, com esta singularidade, porque são bens, são produtos, são serviços que têm um duplo valor, né? O valor simbólico e também o valor econômico, né? Além disso, nós estamos falando de uma economia limpa, que onera muito pouco o meio ambiente, que é sustentável no curto, no médio e no longo prazos, e também um conjunto, na verdade, de atividades e de ativos que tem altíssimo valor agregado, altíssimo valor adicionado. E atividades para as quais nós aqui no Brasil temos, como eu falei, uma gigantesca vocação. Então, é fundamental que haja, no âmbito do governo federal, uma política de exportação, de estímulo à exportação de bens, serviços e experiências culturais. E nós temos aí muitas referências internacionais. O embaixador Azambuja citou algumas, a França faz isso muito bem, a Coreia do Sul faz isso muito bem, o Reino Unido faz isso muito bem. Com isso, esses países geram riqueza, geram renda, portanto, geram emprego, geram inclusão, geram desenvolvimento nos seus territórios, né? Nós temos um ativo fantástico que nós temos historicamente aproveitado muito mal, ou melhor, um conjunto de ativos, né? Podemos expandir isso, podemos estimular isso, e é fundamental, então, portanto, que haja uma política de apoio à exportação de bens, serviços e experiências culturais no âmbito do governo federal. Estamos desperdiçando este conjunto de ativos, não aproveitando as oportunidades que nós temos. Obrigada pelas colocações, secretário. Antes de abrir para o público, nós estamos aqui com várias perguntas. Eu tenho a última pergunta para a Fernanda Feitosa. Considerando a sua atuação à frente de um dos maiores eventos de arte do mundo, Fernanda, como seria a sua avaliação de como a diplomacia poderia contribuir para a atração do interesse estrangeiro pelo produto cultural brasileiro?
Obrigada pela pergunta, Giovana, ela é ótima. A gente teve algumas experiências. Bom, as feiras ou festivais internacionais de arte são hoje grandes encontros mundiais. Quando eu comecei a fazer a SP Arte, em 2005, tinham mais ou menos 40 ou 50 eventos de expressão internacional. A gente chegou, hoje em dia, são quase 250 eventos dessa natureza, e a SP Arte, no quinquênio de 2010 a 2015, foi incluída como o evento que mais se destacou, o número 1 que mais se destacou no intercâmbio cultural. Foi o evento que mais cresceu e que mais recebeu galerias e expositores internacionais naquele quinquênio no mundo, entre as 40 feiras de arte mais expressivas da atualidade. Durante esse tempo, a Embaixada Brasileira em Londres fez um programa muito interessante de promover exposições de artistas brasileiros. Eu não sei se hoje ela ainda mantém, mas ela usou a embaixada e também a Casa do Embaixador para promover encontros, inclusive sociais, recepções e coquetéis, durante eventos culturais na Inglaterra que recebiam expositores brasileiros. Eu acho esse tipo de atividade fundamental. Eu acho que ajuda muito a, evidentemente, promover o artista brasileiro, a arte brasileira, a música, a culinária brasileira, todo o nosso arsenal cultural no exterior. As embaixadas são casas de cultura. Na falta de uma casa do Brasil, temos as nossas embaixadas. Eu não saberia como instrumentalizar isso, mas eu acho que essas exposições, quando feitas, foram muito, ainda que pontuais ou não sistematicamente, foram importantes, e acho que se tornadas sistemáticas ou coordenadas, podem fazer, né? Imagina uma itinerância de arte brasileira entre as principais embaixadas do mundo. Talvez esse papel executado, desempenhado pelas embaixadas dos nossos países vizinhos possa melhorar essa nossa regionalização que o embaixador comentou, né? O Brasil como um expoente na sua região, e aliás é um expoente muito importante, é o principal mercado cultural na América do Sul, mas é um mercado completamente apartado dos países vizinhos. Eu arriscaria dizer assim que os argentinos cruzam o Brasil para o México, mas não fazem suas exposições aqui, não vêm explorar a cultura brasileira, ou visitar, ou fazer exposições, ou promover exposições. Há um certo, não é um desinteresse, mas eu diria que talvez uma dificuldade. Às vezes dizem que a dificuldade é dada pela língua, né, porque o país é o único que fala português, a gente fala que entende a língua espanhola, mas o inverso não é verdadeiro. A dimensão do país, os custos do país, que são muito diferentes dos custos do produto cultural nos países vizinhos. Então, muitas coisas dificultam esse relacionamento. As embaixadas poderiam ser pontes de estreitamento desse relacionamento do Brasil na região e, evidentemente, também do Brasil com as Américas, com a América do Norte ou com a Europa. Eu acho que tem muitas coisas que poderiam ser feitas. Mais bolsas de estudos para os artistas brasileiros, mais apoio para a participação em exposições ou em grandes mostras como as bienais ou os grandes festivais ou feiras de arte. Isso ajuda muito a exportar, evidentemente, o produto brasileiro, a cultura brasileira. E agora, isso, de novo, prescinde de um apoio de Estado, né, de uma política de Estado que dê um amparo e um colchão para que essas outras atividades de bolsas, prêmios, intercâmbios e exposições possam acontecer de forma coordenada. Eventualmente usando a diplomacia para algumas coisas burocráticas como transporte de obras ou exposições, para que elas tivessem um tratamento mais simplificado e menos burocrático, para que corram menos riscos de ficarem exposições de obras brasileiras ou obras brasileiras abandonadas em aeroportos e tratadas como meras mercadorias. Ainda que equiparados a bens, que obras de arte sejam bens móveis, elas são revestidas de um caráter específico que é o bem cultural. Então ele não pode exatamente ser equiparado à banana ou a maquinário, ela não pode ficar, ela tem que ter um trâmite rápido, ela tem que ter uma proteção do Estado enquanto bem cultural de valor inestimável, como são os museus e tudo. Enfim, há muitas coisas a serem feitas. Eu acho que essa conversa achei muito
muito boa nesse momento, e aqui fica um pedido de ajuda aos diplomatas brasileiros para que possamos nos encontrar mais e talvez trocar experiências e ajudas, porque a cultura brasileira precisa sim de ajuda do corpo diplomático nacional. Obrigada, Fernanda, pelas colocações. Embaixador, nós temos uma pergunta do público para o senhor e sabemos que logo na sequência, após respondê-la, o senhor tem um outro compromisso previamente agendado e vai nos deixar aqui. Então, vou ser breve. A pergunta de Rodrigo Ribeiro, ele diz o seguinte: ultimamente o termo globalismo vem aparecendo como pivô de uma espécie de movimento de desvalorização da produção cultural brasileira. Uma sociedade polarizada influencia nesse processo? Ele pergunta também qual deveria ser o papel do governo federal nesse sentido. Olha, eu vou responder isso com prazer, mas você me lembra até... Eu queria começar dizendo que a minha omissão de ter mencionado Zé Guilherme Melchior é um pecado. Foram muitas as omissões. Eu não falei de Celso Furtado, eu não falei de Hélio Jaguaribe, eu não falei de uma série de outros brasileiros eminentíssimos que têm prestado ou prestaram serviços à nossa cultura e à difusão dela. Portanto, eu peço desculpas, porque São Bento dizia que nomear era amar. Quer dizer, o nomear já é uma homenagem. E eu queria dizer que eu tenho uma lista longa aqui que eu não usei de... Eu não sei bem o que quer dizer globalismo, de modo que eu não responderia a pergunta que me foi dirigida, porque eu não sei exatamente o que isto é. Globalismo, eu não sei manejar o conceito, eu não sei do que se trata rigorosamente. Eu sinto que a identidade de um país se dá em vários planos, do localismo mais intenso. Não há ninguém mais fluminense carioca do que eu, e isso é uma dimensão minha exclusiva do meu, os franceses chamariam terroir, do meu terreiro, de onde eu estou. Depois a minha identidade estadual, fluminense, do estado do Rio de Janeiro. Há uma identidade brasileira, há uma identidade sul-americana, latino-americana. Em suma, eu tenho imensos conglomerados de identidade que, no fim de tudo, se Deus quiser, me explicam, ou dão a ideia do porquê que eu estou aqui. Portanto, eu não saberia responder a pergunta. O que eu queria dizer aqui agora, é que esse nosso encontro não é que fosse indispensável, mas estabeleceu em mim a completa confiança na racionalidade a longo prazo do Brasil. O que eu ouvi do secretário de Cultura de São Paulo, de organizadores de atividades culturais, é que o Brasil é muito mais robusto do que a sua circunstância. A minha confiança no Brasil transcende absolutamente, e eu lhes falo agora com não a imodéstia, nem com a modéstia, mas como um veterano. Eu já vivi momentos em que o Brasil parecia desamparado, perdido, e ele se reencontra. De modo que eu queria dizer a todos que a minha convicção no momento, apesar dos traumas, apesar das inseguranças, é total de que o Brasil sobrenada, o Brasil sobrevive, o Brasil vai em frente. Portanto, eu acho que a cultura, no nosso caso, é uma expressão tão rica da nossa identidade. O Brasil é um país, é uma superpotência cultural, porque aqui, dentro desta nossa salada está tudo, meu Deus. Quer dizer, o que eu tenho pela cultura brasileira, mesmo quando ela é caótica, desorganizada, dispersiva, é a ideia de que nós pusemos nessa imensa panela tudo que era essencial. E se fizermos um cozimento lento e mexendo com regularidade, vai dar certo. Portanto, no momento eu acho que é importante, com pandemia, com crises de outra natureza, não é nunca demais reiterar uma confiança ingênua, simples, em que a cultura vai ser um instrumento vital para que o Brasil volte a ser ele mesmo. O Brasil, eu tenho dito em várias ocasiões, está com saudade dele mesmo. O Brasil tem saudade dele mesmo, da ideia do que nós somos. E nós somos uma experiência extraordinária. De modo que eu agradeço a todos. Eu tenho um encontro agora com um grande amigo, que é o Sebastião Salgado, com quem eu vou conversar sobre coisas que ele e eu amamos, que é a Amazônia, a natureza, e, se vocês quiserem, o mundo inteiro. De modo que eu vou ter esse encontro. Mas eu queria agradecer a todos
o privilégio que foi estarmos juntos e uma espécie de comunhão. Nós tivemos um momento de comunhão sobre o Brasil e o que ele representa. De modo que obrigado a todos por reacender em mim essa esperança e essa confiança. Boa sorte a todos. Desculpem eu sair um pouco antes. Muitíssimo obrigado, embaixador, pela sua participação, pelas suas colocações. Esperamos ter o senhor em breve em outra oportunidade e bom webinar que o senhor tem na sequência. Poxa. Agora a minha pergunta, ela vai para o secretário. Ela é de Adam Jaime. Ele gostaria de saber que, em cenário de recursos escassos, como o Estado deve se guiar no momento de priorizar o gasto público em cultura? Bom, vamos lá. Este é um processo que, aparentemente, é inexorável, né? O Estado brasileiro tem perdido, ao longo do tempo, a sua capacidade de investimento e acho que não passa pela cabeça de ninguém, ou não deveria passar, que isso se resolva à base de aumento de impostos. Nós já temos uma carga tributária altíssima na sociedade brasileira. Claro, a capacidade de investimento do Estado pode aumentar por meio de uma racionalização do Estado, uma reforma do Estado que permita que ele tenha muito mais agilidade e possa justamente focar naquilo que é mais prioritário, e certamente a política cultural, na minha visão, e também de acordo com o que diz a Constituição brasileira, está entre, ou deve estar entre, as prioridades do Estado. Aliás, é importante frisar que a política cultural, assim como a diplomacia, assim como as políticas de várias outras áreas, deve ser uma política de Estado e não uma política de governo, para que tenha justamente continuidade, permanência, amplitude, para que os seus resultados possam melhorar ao longo do tempo, né? Talvez o único instrumento de política de Estado, além, claro, da gestão das instituições culturais referenciais, como a Biblioteca Nacional, o IFAM, o IBRAM e os museus, a Casa de Rui Barbosa, entre outras. Além disso, talvez o único mecanismo de política de Estado que nós temos no Brasil em âmbito federal seja a Lei Federal de Incentivo à Cultura, que traz o nome do embaixador Sérgio Paulo Rouanet, aliás, a quem eu aproveito aqui para render também as minhas homenagens e declinar a minha total admiração, não apenas por sua obra, mas também pelo seu fazer. Mas a Lei Rouanet trouxe, ao longo dos seus cerca de 30 anos de existência, quase 30 anos, benefícios fantásticos, fenomenais para o nosso país, promoveu, impulsionou a expressão cultural, o fazer cultural, a produção cultural no nosso país de uma forma realmente muito relevante, e também impulsionou o acesso, a ampliação do acesso à cultura no nosso país. Ao longo desses quase 30 anos foram mais de 3 bilhões de ingressos distribuídos gratuitamente para a população brasileira, ingressos para atividades culturais variadíssimas. Além disso, a Lei Rouanet teve um impacto econômico muito significativo, tem tido um efeito multiplicador que está entre os maiores das políticas dos investimentos públicos. Para cada R$1 de renúncia fiscal ao longo desse período, houve a injeção na economia brasileira de R$1,59. É um efeito multiplicador bastante alto. Quem está familiarizado com este conceito e com os estudos, pesquisas relacionados a ele, sabe disso. Mas, enfim, eu penso que, mesmo num cenário fiscal preocupante, mesmo num cenário de redução progressiva da capacidade de investimento do Estado, é muito possível, e mais do que isso, absolutamente pertinente, que haja uma política em nível federal de apoio, de estímulo à exportação de bens, serviços e
experiências culturais, por exemplo, o apoio à participação de artistas, grupos e companhias nos principais festivais internacionais, ações de promoção de ativos que visem justamente criar mercado ou estimular a demanda por ativos culturais brasileiros. Enfim, há um vastíssimo repertório de medidas. Agora, outro papel importantíssimo, quer dizer, o próprio presidente da República pode ter um papel nisso, e nós vemos, por exemplo, como isso tem acontecido. Eu volto a mencionar aqui o exemplo do Reino Unido, o exemplo da Coreia do Sul, o exemplo da França. Quer dizer, o próprio presidente como a face, como o rosto do governo e o principal representante do país na arena internacional. Se o presidente é um entusiasta da cultura brasileira, se ele reconhece a importância capital, seja do ponto de vista do desenvolvimento econômico, seja do ponto de vista do desenvolvimento humano, social e também da representação da identidade do país e a dimensão civilizatória da cultura e tudo mais, todos esses aspectos que nós já abordamos aqui, o presidente pode ser também ele, digamos, um poster boy, um garoto propaganda da cultura brasileira, o que também traria imensos ganhos. Mas, infelizmente, estamos falando de outro presidente, não desse que está aí. Obrigada, secretário, pelas suas considerações. E agora temos aqui uma pergunta de Luiz Gustavo para a Fernanda Feitosa. Ele quer saber por que a senhora acha que a Lei Rouanet é tão atacada? Olha, essa é uma boa pergunta, cuja resposta a gente não consegue entender, porque acho que depois de 1 hora ouvindo o Sérgio Saleitão, o Marcos Azambuja e outros personagens expoentes de defesa da nossa cultura, a Lei Rouanet é, de fato, a única, é a legislação que protege a cultura nacional. Tanto que o programa a lei tem até um nome que é autoexplicativo, o Programa Nacional de Apoio à Cultura. Ela nada mais é do que um Programa Nacional de Apoio à Cultura. Comunhão de interesses do Estado que reconhecem a importância de reconhecer e identificar expressões culturais distintas no país, promovê-las, apoiá-las, a promover o acesso à população a essas diferentes manifestações culturais. Toda a Lei Rouanet é construída no sentido de reconhecer, privilegiar e apoiar a cultura nacional. Acontece que uma das formas dela reconhecer isso, e é uma forma, inclusive, mundial, qualquer Estado, nós falamos aqui nas políticas França, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, menos, mas ele tem as indústrias culturais muito fortes, então ele prescinde de uma política cultural propriamente dita, consubstanciada num secretaria ou num ministério, mas todos esses países apoiam suas culturas exatamente através dos mesmos mecanismos colocados à disposição pela própria Lei Rouanet, que é incentivo. Incentivo, dinheiro, é dinheiro. A cultura precisa de dinheiro, em primeiro lugar, não só de dinheiro, mas em dinheiro, em primeiro lugar, para que ela seja produzida, para que ela seja incentivada, para os artistas estudarem, para os artistas se aperfeiçoarem, para os artistas se relacionarem com outras pessoas em outros estados e voltarem e contribuírem para a produção local, né, para a sua produção cultural local. A distribuição desse dinheiro causa uma perplexidade que é fruto do desconhecimento dos mecanismos de distribuição, na minha opinião, deste dinheiro. Na minha opinião pessoal, a Lei Rouanet é um dos instrumentos mais democráticos de distribuição de recursos, porque ela permite a todo indivíduo nacional que tenha um projeto cultural, que o apresente ao antigo Ministério da Cultura, hoje Secretaria da Cultura, ele é submetido à avaliação e existem, acho que 27 incisos
avisos nos quais este projeto pode ser qualificado. Então, se é uma promoção de uma identidade regional, se é promoção no exterior de cultura, música, cinema, todas as formas de expressão cultural. Ele é submetido a um comitê. Este comitê é formado por civis, né, pessoas da sociedade civil e também pessoas que atuam no meio cultural, é avaliado e é dito a esse cidadão: parabéns, seu projeto é identificado como um projeto cultural, nós lhe desejamos sorte a captar recursos cujos apoiadores poderão deduzir do seu imposto de renda. O governo abriu mão, porque ele não tem condições, num pensamento maior, de identificar produtores culturais municipais, no interior do país, para identificar quais são. O Ministério da Cultura faz uma avaliação ampla, sem prejuízo, sem preconceito da qualificação do projeto cultural, e esta pessoa irá captar, junto à sua comunidade mais próxima ou junto à comunidade nacional, recursos para executar esse projeto. Depois ele é obrigado a prestar contas desse projeto e o Ministério da Cultura irá avaliá-lo. Evidentemente que há um tráfego na avaliação, há um atraso na avaliação ideal de resposta desses projetos, há desvios, há como em tudo desvios de incentivos ou desvios de comportamento. Isso faz parte do cidadão, mas isso não quer dizer que deva-se matar um incentivo ou uma legislação ou um benefício pelo não uso ou mau uso de alguns, que deverão e geralmente são punidos. Geralmente são punidos. Se tem alguém que se safa de um mau uso de serviço público, eu acho que é inevitável, mas isso é diante de milhões que são beneficiados. O Sérgio falou agora, bilhões foram injetados na promoção da cultura nos últimos anos, nos últimos 34 anos da Lei Nacional, e é por isso que a gente tem teatro, cinema, orquestra, os corpos de balé, o Corpo, a Orquestra Sinfônica de São Paulo, enfim, os artistas. Não é possível que não se compreenda a extensão e a importância desses mecanismos de incentivo e se trate os desvios pontualmente com o rigor que devem ser tratados, mas não com o desconhecimento que faz com que sejam atacados. Tem que acabar para todo mundo. Então, é muito triste ver essa incompreensão. É fruto de desconhecimento mesmo. Muito obrigada, Fernanda, pelas considerações. Eu sei que o secretário também tem um compromisso agora às 11. Se ele quiser fazer comentários finais em 1 minuto, ou se ele tiver que sair, eu volto a palavra para a Fernanda. E agradeço mais uma vez a sua participação também com a agenda apertada, secretário. Não, eu gostaria apenas de agradecer muito a todos pelo convite. Foi uma honra compartilhar essa live com a Fernanda Feitosa, que eu admiro bastante, também com o embaixador Marcos Azambuja, e foi também, eu diria, revigorante e rejuvenescedor ouvir o entusiasmo do embaixador pela cultura brasileira e pelo país. Eu faço minhas as palavras do embaixador Marcos Azambuja. O Brasil já passou por poucas e boas e sempre soube superar as adversidades e transformar-se positivamente. Penso que hoje, claro, nós estamos vivendo um contexto adverso em muitas áreas, não apenas na cultura, mas também na saúde, na economia, na política e por aí vai, mas o Brasil é maior do que um contexto específico, sobretudo os brasileiros, os indivíduos são maiores e cabe a nós construir um país cada vez melhor, com uma cultura, uma arte, uma economia criativa cada vez mais pujantes e capazes de impulsionar o nosso desenvolvimento, tanto econômico quanto humano e social. Eu, enfim, tenho que sair, como você disse, Giovana, tem uma outra live agora, espero que vocês enfim, continuem aí nas respostas às perguntas do público, mas foi realmente uma honra, um prazer. Eu agradeço muito pelo convite e pela oportunidade. Deixo aqui o meu testemunho de que aqui em São Paulo nós temos um governo que reconhece, identifica e acredita no potencial da arte, da cultura e da economia criativa para a construção do desenvolvimento social, econômico e humano do Estado. Por isso nós anunciamos
agora na sexta-feira, mesmo neste contexto adverso, um investimento recorde de 177,2 milhões de reais em projetos culturais como um instrumento de estímulo à retomada deste setor que foi profundamente afetado pela crise gerada pela pandemia do coronavírus e que, por outro lado, é um setor que responde muito rapidamente e tem uma capacidade gigantesca de geração de renda, emprego e desenvolvimento, para além de todos os outros benefícios que nós mencionamos aqui ao longo da nossa conversa. Enfim, muito obrigado aí a todos, não só pelo convite, mas pela atenção. Me coloco à disposição para outras oportunidades. Tenho uma imensa admiração pelo Itamaraty e pela história, pela trajetória da nossa diplomacia. O Itamaraty é uma instituição do Estado brasileiro que, independentemente de governo, sempre nos enche de orgulho e de satisfação. É uma das grandes realizações da nossa civilização. Então, parabéns aí também, claro, a todos os diplomatas e membros do Itamaraty. Muito obrigado a vocês e um ótimo dia. Igualmente, secretário, um ótimo dia, muito obrigada. Fernanda, por gentileza, gostaria de ouvir as suas considerações finais, no máximo 2 minutinhos, porque também estamos encaminhando, estamos aí seguindo para o fim do evento. A relação entre cultura e diplomacia é cativante, poderíamos ficar horas, mas infelizmente o tempo já acabou. Verdade. Olha, foi um prazer, para mim foi um aprendizado e eu também acho que fico revigorada com a convicção, nós todos temos como brasileiros a convicção de que o Brasil é maior do que os problemas que enfrenta, no entanto também ele é vítima dos próprios problemas e o seu próprio ator, né, o seu próprio algoz. Então, acho que as minhas considerações finais são, eu acho que saio revigorada, porém me sinto também na obrigação de fazer esse apelo de que o Brasil, São Paulo, como o próprio Sérgio Leitão falou, é uma ilha de resistência ao que está acontecendo, de apoio e de resistência à cultura, mas eu devo denunciar e apelar e comentar que a cultura nacional está sob forte ataque e o Ministério da Cultura está sendo desmantelado, há um desmonte em andamento e nós estamos testemunhando isso com muita tristeza. É muito bonito dizer que o país é maior e que todos nós somos maiores do que os problemas que enfrentamos, mas nós precisamos enfrentar os problemas quando eles aparecem e na forma que eles aparecem. As atitudes são sistematicamente, nos últimos 2 anos, desde a extensão do Ministério da Cultura, reiteradamente são são feitas iniciativas de desmonte, de desamparo e de colocar a cultura em orfandade, como o próprio Marcos Azambuja falou. Nós não temos mais interlocutores na cultura, né? Então isso é muito perigoso também, porque o que se leva 30 anos para construir, e possivelmente levaríamos muitos mais anos para construir e sedimentar a promoção e a divulgação da cultura nacional, não nos enganemos. Poucos anos podem levar para destruir tudo isso, e nós vamos levar mais 30. Então isso é uma geração inteira, e possivelmente a geração dos meus filhos, que está em risco de não ver a cultura brasileira realçada e reforçada e promovida como ela merece. Então, eu queria agradecer esse convite, Giovana, eu achei que ele foi importantíssimo, eu peço desculpas se, dentre os 3 palestrantes, eu fui aqui, talvez tenha verbalizado uma preocupação maior e menos entusiasmo pelo momento. Eu me dedico à produção cultural e à divulgação da cultura brasileira no Brasil e no exterior também, que são coisas indissociáveis, mas me preocupo muito com o futuro mesmo. É um futuro imediato, de curto prazo, mas que terá se continuado desta forma, esse desmonte, terá um efeito a longo prazo. Então eu faço um apelo aqui para a diplomacia, para o Itamaraty, que reforce, que se junte ao time da cultura para proteger o Brasil da imagem negativa que hoje realmente está sendo construída, né, e promovida do país. Eu tenho certeza que juntos nós vamos
conseguir superar esse momento difícil e levar adiante a inserção do Brasil nessa comunidade internacional na altura que merece. Muito obrigada, Fernanda. Muito interessante suas colocações. E agora a gente pergunta a quem nos acompanha. Você gostou do debate? Você prepara a próxima terça-feira, tem mais. Obrigada a todos que nos acompanharam. E para encerrar, vamos exibir um curto vídeo da ADB sobre o orgulho de ser diplomata e de servir o Brasil. Um abraço, até a próxima terça e um excelente dia. Você ouviu a sua vocação e se preparou, se superou. Aprendeu que diplomacia se faz com amor, com patriotismo, com coragem. Diplomacia se faz dia a dia, com dedicação, estudo, com compreensão e argumentos, com um trabalho árduo, com diplomatas. Ser diplomata não é só ser profissional, ser um servidor público. Ser diplomata é uma missão, uma vocação. Você ajuda a levar o país adiante. Você leva o Brasil com você. Secretários, conselheiros, ministros, embaixadores, mulheres e homens, na ativa ou aposentados, diversos. Você é diplomata, você é brasileiro e queremos representá-los. Em 2020, vamos contar a nossa história e construir os nossos caminhos unidos. ADB, representando quem representa o Brasil no exterior.